Graça e paz. Retornamos com o nosso segundo estudo dessa semana, da lição de número 2. Espero que você já tenha feito a sua oração, assim como eu já fiz a minha, para que o Espírito Santo esteja nos guiando durante esse momento, onde vamos abrir a palavra do Senhor e ouvir e estudá-la. No tópico de ontem, nós falamos sobre o sacerdócio de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre fundamento. O título é O Fundamento do Ministério de Melquisedeque. Eu acredito que é fato que um fundamento de um edifício, ele precisa ser muito bem feito. É o que dá a garantia da permanência, da durabilidade, da segurança de todo o restante da construção e do próprio edifício depois de construído. Então, o fundamento, ele é principal em um projeto de edificação, tá? E nós vamos estudar como que se deu esse fundamento espiritual, no caso, no ministério de Melquisedeque. E a primeira pergunta é: qual é o fundamento da fé cristã? Você tem alguma dúvida? Qual é o fundamento da fé cristã? Olha a declaração de Pedro em Mateus 16:16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Cristo é o fundamento da fé cristã. A B. Como sabemos que o fundamento não é Pedro? Da fala de Cristo a Pedro, Cristo se identifica como Cristo, passa a autoridade, fala sobre a autoridade da igreja, que vai construir a sua igreja sobre essa pedra. E na verdade Cristo estava falando de si mesmo. E como sabemos que não é Pedro? Porque Pedro, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Imperfeito, ainda sendo lapidado pelo Espírito Santo, ele ainda estava no processo, né? No texto aqui de Mateus, quando Pedro repreende a Cristo, Cristo estava falando do seu sofrimento e Pedro repreende: Senhor, tem compaixão de ti, de modo que isso não pode acontecer com você. Pedro não queria que aquilo acontecesse com Cristo, mas era necessário que Cristo padecesse sofrimentos. E aí, Pedro é repreendido. Na verdade, Satanás que estava falando da boca de Pedro é repreendido. Então, maldito o homem que confia no homem, está escrito em Jeremias 17:5. Pedro confiava muito em si mesmo. Ele ainda estava no processo do Espírito Santo fazendo a obra no seu interior. Então, não tinha como ele ser o fundamento da fé cristã. Cristo é esse fundamento. Na pergunta C, qual é a importância da doutrina pura para esse fundamento? Bom, nós já sabemos que Cristo é o fundamento da fé cristã, que não foi Pedro o fundamento da fé cristã, mas qual é a importância da doutrina para esse fundamento? Olha só o que está escrito nos textos de 1 João 2:21 e 2 João 1:10 e 11. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. E por fim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós já entendemos que o fundamento é Cristo, perfeito, divino, único e eterno. Mas por que precisa da doutrina? Não seria Cristo suficiente? Eu te respondo: sim, Cristo é suficiente e pleno, tudo em todos. A questão é conosco. Nós que não somos suficientes, nós que somos finitos, cheios de pecados, que precisamos de um detalhamento do conhecimento divino e de como podemos alcançar esse verdadeiro conhecimento. A doutrina pura é como um manual de conduta, como os textos já disseram. Então precisamos dessa doutrina porque ela é um manual de conduta.
para que nós possamos ter mais detalhes de como que devemos viver essa fé cristã, como que devemos estar colaborando na construção desse fundamento. E vamos agora à última pergunta do tópico de hoje. Que tipo de igreja estará pronta quando Jesus voltar e por quê? Olha que texto maravilhoso de Efésios. Para a santificar, Efésios 5, 26 e 27. Para purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que tipo de igreja? Uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja irrepreensível deverá estar pronta quando Jesus voltar. E por quê? Porque ela é a igreja de Deus. A igreja do Deus vivo, como diz 1 Timóteo 3,15, a coluna e firmeza da verdade. Através da doutrina, nós aprendemos a como andar na casa de Deus. E mesmo que seja difícil para a nossa esfera humana, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a ter esse preparo, a viver esse processo de santificação que, na verdade, dura a vida inteira. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nós precisamos medir qualquer doutrina com o assim diz o Senhor. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ter esse manual, que é a Bíblia, sempre em mente, para que nós não venhamos a nos enveredar por teorias vãs. Que tenhamos a Bíblia como nosso guia e fonte de verdade. Te aguardamos amanhã para continuarmos o nosso estudo. Fica com Deus. Amém.